Sejam bem-vindos a este episódio do DAZN F1 de análise ao Grande Prémio do Japão, o terceiro da temporada. Vitória 64 para Max Verstappen, tornou-se no terceiro ou quarto, se quisermos ter em conta a corrida sprint da China. Piloto diferente a vencer esta temporada. Começámos o ano com Lando Norris a vencer a Austrália, Oscar Piastri venceu a China e, entretanto, já no dia anterior, no sábado, tínhamos tido Lewis Hamilton a vencer a corrida sprint. Max Verstappen vence assim o terceiro da temporada. João Amaral, Henrique Chaves, João Carlos Costa, bem-vindos, meus amigos. Muita gente diz que isto foi um daqueles acessórios que existem sempre nos quartos de hotel deste Grande Prémio, que foi um secador. Pode ter sido um secador por um ponto, mas por outro não. E vamos já começar a desconstruir a vitória de Max Verstappen. O maior mérito está mesmo no piloto neerlandês? E pergunto ao piloto Henrique Chaves. Eu diria que sim. E antes de mais, olá a todos. Eu diria que sim, acho que Max fez a diferença. Não diria que foi na corrida que fez essa diferença, mas sim no sábado, na qualificação. Foi aí que, basicamente, Max Verstappen, não vou dizer que carimbou a vitória, mas deu um grande passo na vitória, porque apanhando-se à frente no Grande Prémio e arrancando na pole é mais fácil estar à frente. Acho que conseguiu controlar de certa forma os dois McLaren pela dificuldade que é ultrapassar aqui no Japão. Mas sim, respondendo, acho que é Max. Obviamente que o carro tem que ajudar alguma coisa, mas foi Max a extrair, não se calhar os 100% do seu manual lugar, mas 101%, porque extraiu mais do que o carro acho que lhe tinha para dar. Até o próprio Alonso disse isso, e Alonso é Alonso, não é? Portanto... já tinha dito isso no sábado depois da qualificação. Para já vamos recordar mais ou menos 2 minutinhos os melhores momentos deste Grande Prémio do Japão. I know, mate, this pace is really strong. Keep it up. Box this lap, box this lap. He forced me on. He drove himself into the grass. We are happy for you to push from here. Again, have the pace to get back. That's perfection. Wow! Oh mate, what an unbelievable weekend. Ficam aqui os melhores momentos deste terceiro Grande Prémio da temporada. Escolhemos nós, no DAZN, no Race Day, pós-corrida. Para nós, o momento da corrida foi a paragem nas boxes de Max e de Lando ao mesmo tempo. E depois os dois até brincaram na conferência de imprensa sobre um cortador de relva bastante caro. João, obviamente que este é o momento da corrida, porque é ali que a McLaren podia ter dado uma pedrada no charco, mas a Red Bull não deixa que essa pedra atinja esse charco. E a partir daí foi o Max a gerir. Sim e não. Deve estar uma semana de respostas complicadas. Sim, o Max geriu até ao fim, é verdade. Não geriu na medida em que ele andou a fundo até ao fim. Esse é o momento em que eu acho que eles começaram todos a andar a fundo. Tivemos esta conversa antes de começarmos o podcast e por isso é que me estou a sorrir. Tivemos esta discussão há uns minutos. A partir daí é tudo a fundo até ao fim. Sim. Portanto, não gere nesse sentido. A gestão é fazer, não sei quantas voltas, não fiz as contas de cabeça, mas enfim, esses 2 terços de corrida sem falhar um milímetro. Portanto, 22, ainda ao encontro... 22. Ainda, 30, obrigado. 32. Ainda ao encontro do que te perguntaste ao Henrique, metendo nessa resposta também, ele também ganha a corrida porque ele não falha 1 milímetro nas 53 voltas, não comete um erro, não vai em frente, não bloqueia uma roda, queixa-se ligeiramente da caixa, das passagens de caixa. Portanto, essa capacidade metronómica do Max Verstappen, ganha a corrida também. A partir daí é sempre a fundo até ao fim. E de facto a McLaren, parando na mesma volta em que ele parou, e com todas as hipóteses de ganhar. Não sei se haveria mais hipóteses se tivessem parado em volta diferente. Sei é que
optando por uma tática que é igual à da Red Bull, acabou. Porque vimos, e essa foi a parte snooze fest da corrida, quem defendeu essa opção até fui eu no fim da corrida, e mantenho, a corrida desse ponto de vista foi chata, tem muitos pontos de interesse e podemos estar aqui 2 horas a falar sobre ela, eu próprio tenho muitos pontos de interesse na corrida, do ponto de vista da competição entre carros em pista foi chata, não houve, no top 10 houve uma ultrapassagem, é só isso que eu quero dizer. Agora, a partir da paragem na box a coisa ficou resolvida. Pequeno pormenor, aproveitando este bocadinho de tempo de antena para dizer que a paragem da Red Bull é mais lenta, diz o Christian Horner, porque os dois gêmeos que são chefes de equipa de boxe são filhos do mesmo pai, naturalmente, e tiveram que voltar à Inglaterra porque o pai estava doente. Portanto, havia ali quase uma questão familiar a resolver a corrida em favor da McLaren. Não aconteceu e não ia acontecer dali até ao fim, a menos que o Max tivesse um problema ou cometesse um erro. O que vamos dizer é tão raro como um dia de sol em Inglaterra. João, já vamos falar de ritmos, não vamos olhar para o volta a volta puro e duro, mas trazemos para cima desta mesa o comparativo entre Lando Norris e Oscar Piastri, porque ao rádio de Piastri diz: eu consigo ir buscar o Max Verstappen. Mas antes vamos até onde Lando Norris mais próximo esteve de Max Verstappen, que foi... conseguiu bater na casa do meio segundo em zona de DRS, mas depois vinha todo aquele primeiro setor em que Lando fez 2 ou 3 voltas a puxar, mas percebia, naquele primeiro setor, se continua assim, vou derreter estes pneus. A corrida tem várias coisas interessantes e daí eu discordar um bocadinho do João. A corrida foi interessante numa perspectiva. Tivemos os 3 primeiros sempre juntos. E durante muitos anos, no passado, mais passado da Fórmula 1, havia muitas mudanças de posição que não eram de ultrapassagem em pista, mas sim de problemas mecânicos, saídas de pista. Havia uma panóplia de coisas que hoje em dia acontecem menos. Vamos lá ver. A corrida foi muito mais rápida que a corrida do ano passado. De facto, o primeiro stint ainda foi a palpar, mas mesmo assim andou-se muito mais rápido do que se andou no ano passado. Max, no ano passado, faz a primeira paragem à volta 16, se a memória não me atraiçoou, e rodou entre 36 e 37. Hoje, ou no domingo, foi logo em 33 e mesmo assim os carros podiam andar mais rápido, era notório. E depois, a partir do momento em que trocam para os pneus duros e tudo... Logo na primeira volta com pneus duros, eles fazem 31, se descontarmos a paragem nas boxes. E a partir daí foi 31, 31, 31 e por ali afora até ao final da corrida, com os 3 pilotos da frente a darem tudo. E essa é a parte interessante da corrida. Nós vivemos sempre a expectativa de acontecer qualquer coisa. E eu gosto desse lado da corrida de Suzuka. Mas isto levanta outra questão, que é: a pista de Suzuka é estreita, não serve estes carros de 5,5 metros e quase 1000 quilos no início de prova. Estou a exagerar, mas não estou muito longe da verdade. E, portanto, é preciso fazer qualquer coisa para que aquela que é uma das pistas mais espetaculares, e nós em brincadeira, os 4 falávamos, nós víamos em loop o primeiro setor nos on-board 2 dias de seguida, ficávamos 48 horas a ver Não em foi loop. Brincadeira, é uma verdade. É uma Eu pelo menos verdade. vejo. É uma verdade. Ficávamos ali a ver aquilo. Só que depois, isso em termos de grande prémio, na perspectiva da luta, tirando esta situação dos 3 carros estarem sempre muito perto uns dos outros, acaba por não resultar num bom espetáculo. Agora, vamos lá ver. Para mim, a grande questão desta corrida teve a ver exatamente com a forma como a McLaren decidiu a prova. E não tanto com o ritmo dos 3. O ritmo dos 3 basicamente foi o mesmo. Eles andaram sempre ao mesmo ritmo. Foi uma masterclass dos 3, e então nesse primeiro setor, que é o setor que nós ao longo do fim de semana fomos dizendo, é um setor serpente, é um setor bastante técnico, é um setor em que os carros dançam ao ritmo que o piloto, o maestro, neste caso, vai mandando com a batuta. Por isso é que se calhar ficávamos dias a ver sobretudo os onboards daquele primeiro setor, porque é um setor fantástico. Desse ponto de vista, foi uma masterclass destes 3 rapazes que andaram lá na frente, de Max, de Lando e de Piastri? Eu acho que os 3 vão sempre dar uma masterclass naquele primeiro setor. Mas acho que mais para o lado de Norris e de Piastri, acho que não deram mais porque tinham uma rolha ali à frente. Não estou a dizer que Verstappen estava a conduzir devagar, porque não estava. O Piastri também tinha uma rolha à frente dele? Tinha 2. Para mim tinha 2. Acho que Piastri era de longe o mais rápido. Já na qualificação mostrou, em termos de volta teórica, era o piloto que conseguia ter feito a pole em termos de volta teórica. E acho que na corrida mostrou que tinha mais do que Lando Norris em carros teoricamente iguais. Acho que a McLaren meteu água
naquilo que foi a estratégia em termos de, ok, se o Piastri diz que está mais rápido, vamos dar uma oportunidade, vamos tentar atacar Max. Se não der, depois volta a devolver a posição. Obviamente que há certas coisas que têm que estar faladas antes de corrida, não sei se isto estava falado ou não, mas acho que era importante ter dado essa chance ao Oscar Piastri, porque ele disse, estou mais rápido do que Lando Norris. Consigo ir buscar o Max. Agora, e eu percebo, porque trabalho com engenheiros e muitos deles dizem, mas aqui os dados dizem assim assado. Certo, mas deixa ele provar, porque ele é que está no terreno, não sabes se ele tem mais um bocadinho para tirar da condição dele. Mas a McLaren optou por não o fazer. Agora, Max Verstappen esteve bem, geriu a corrida a olhar um bocadinho para os espelhos, como é natural, mas não meteu um pé em falso, como disse o João, e mereceu esta vitória. Recordo-me que a determinada altura, na transmissão, falámos de duas coisas durante na transmissão do Grande Prémio. Primeira é, por que não abrir essa porta a Piastri e perceber se ele vai mesmo buscar Verstappen e deixá-lo ir? E se não conseguir ir buscar Verstappen, então, meu amigo, tudo bem, mas devolves a posição, porque não conseguiste ir buscá-lo. Mas vimos também algo que era, a determinada altura da corrida, dá jeito ao Max que os dois andem ali a batalhar. Os dois, McLaren, Piastri e Lando Norris. E o que o Max Verstappen parece estar a fazer? Vou manter o Lando dentro da casa da DRS, porque o Norris vem com DRS, e assim vou mantê-los aos dois a batalharem entre si, e isso a mim vai-me dar jeito. Ou um bocadinho de cone de aspiração, e isso a mim vai-me dar jeito. É possível que eu tenha feito essa estratégia de Singapura, não é? O Sainz fez isso na altura. Ainda que não sejam muitas as voltas em que o Lando estivesse em zona de DRS. É verdade. Sim, mas o cone de aspiração, esse é outro problema, na 130R. Eu acho que é possível ter feito isso. Eu acho que o problema é outro, para ser franco. Eu acho que o problema, o João dizia que a pista é estreita, e eu vou mais uma vez ser chato. Hoje vim muito chato. Peço desculpa a toda a gente. É segunda-feira. É capaz de ser disso. Acho que o problema também é outro, não é só da pista ser estreita. Estes carros foram feitos e entraram em funcionamento em 2022 com um estudo que dizia que por andar atrás de outro carro se perdia muito menos e, portanto, não havia perda aerodinâmica. Porque a aerodinâmica era por baixo do carro, não era por cima, e, portanto, eles conseguiam andar perto uns dos outros sem perder. Fizeram um estudo, compararam. Os carros de 2021 perdiam 40% de downforce por andar a 10 metros, 35% por andar a 40 metros, ou sim, a 20 metros, uma coisa assim. E estes perdiam entre 18% e 4%, portanto era espetacular, e era capaz de ser verdade em 2022. Em 2025 já não é, porque a aerodinâmica superior dos carros. Nem em 2022. Admito, mas em 2022, apesar de tudo, ainda conseguiam perseguir-se uns aos outros. A aerodinâmica superior dos carros, com as asas traseiras e dianteiras que têm, e todos os loopholes, todos os buracos nas regras que eles descobriram, já é de tal ordem que isso viu-se ontem. Há gráficos que o Henrique percebe 100 vezes melhor do que eu, que explicam que em curvas rápidas o Lando entrava com mais acelerador e mesmo assim perdia tempo para o Verstappen, e perdia tempo ao Verstappen porque não conseguia aproximar-se, porque ficava no ar sujo. Ficava no ar sujo, o carro perdia eficácia. E os pneus da frente... Naquele primeiro setor, então... E os pneus da frente iam à vida. E, portanto, eu acho que acho que o Max nem precisava de se preocupar muito. É possível que o tenha feito, ele é suficientemente inteligente e eficiente para isso, mas acho que nem precisava de se preocupar com isso, porque a natureza do circuito é essa. O Vasseur já veio dizer hoje que vamos ter um campeonato que é possível que seja um campeonato de pole positions. Admito que sim. Se for assim, o Vasseur está em maus lençóis, porque nem pole positions. Já foi esse Ferrari, já não é este. Não sei se vai ser assim em certos circuitos estreitos, como o João diz, mas em que a proximidade afeta muito mais o desempenho do carro de trás, vamos ter assim de certeza. E, portanto, circuitos técnicos, essa é que é a tivemos questão. Mónaco, Circuitos que dão mais gozo ao piloto, em que o piloto faz a diferença ou pode fazer a diferença, como o Mónaco, pode ter consequência aquilo que tivemos aqui. E atenção, não é deste ano. Este foi o segundo grande prémio em Suzuka consecutivo, onde os 10 primeiros na grelha de partida foram os 10 primeiros no final da corrida. A tal troca. Houve troca entre o Adjar e o Hamilton. Mas nunca tinha acontecido num circuito convencional, e nós dissemos isso logo na transmissão, que os 6 primeiros acabaram nas mesmas posições em que terminaram. E essa é que é a questão. E depois, ouvimos o George Russell no final da corrida falar dos pneus. Os pneus têm muita importância. Tiveram importância nenhuma, pelo contrário. Porque os pneus duros da Pirelli, por uma vez, permitiram que todos os pilotos, se quisessem, andassem a fundo da primeira volta à última volta. O Piastri faz a melhor volta da corrida. Na última volta. A sua melhor volta na última volta. Me leva a uma pergunta. Com esse nível de degradação, não podia ter arrancado de softs? Exato. É que isso permitia escapar, fugir, cavar um fosso para o segundo classificado, parar e se calhar ainda ganhar a corrida. Ver. Quem partiu de macios teve muito menos degradação do que eles estavam à espera. Já sabia que os pneus C1, porque tinham rodado nos treinos livres
tanto na sexta-feira como no sábado, tinham pouca degradação. A Pirelli falava em 0,03 por volta. E o que nós vimos é que essa degradação ainda foi inferior, mesmo com uma temperatura de pista 10 graus abaixo daquilo que tínhamos tido nos dias anteriores e com a possibilidade de haver graining que não apareceu. Ninguém teve granulação, ou quase ninguém teve granulação nos pneus. Portanto, digamos que o problema não foram nem os pneus, nem a falta de competitividade dos carros, foi um bocadinho o circuito. E depois a outra questão que é, de facto, estes carros, como o João dizia, andarem atrás um do outro é uma chatice. E se calhar há outra questão que entra aí na equação, que é também o facto, algo que Christian Horner veio dizer já depois da corrida, que é a McLaren deitou-se na cama que fez, que é, aí queres ter 2 candidatos ao título? Muito bem. Isso vai dificultar a questão da estratégia. Já lá vamos. Para já vamos às declarações de Max Verstappen no final da corrida à DAZN, em que dizia o neerlandês ter sido um fim de semana em que, e fazendo a analogia com o nome, conseguiu maximizar tudo. Let's say 48 hours for us in terms of turnaround compared to Friday. So yeah, just very, very happy with what we have achieved here. I mean, yeah, I think we definitely overperformed. I think what helped us today was that it was a bit colder also, so less overheating from the tires. But yeah, just very, very pleased with this result. You know, to win a race here against the McLarens especially, I think we can just be very happy with that. As declarações de Max Verstappen no final da corrida. E já agora, já fizemos aqui um lamirezinho também sobre o tal momento que para nós foi o momento da corrida e é um dos momentos da corrida, se não o verdadeiro momento da corrida, porque tudo poderia ter pendido para o lado da McLaren, mas continuou a pender para o lado da Red Bull. Ouvimos as trocas de rádio, os pilotos estavam a fazer o seu papel, quer Lando Norris, quer Max Verstappen. Verstappen, a determinada altura, chegou a dizer ao Gianpiero Lambiase, mas atenção, que eu acho que ele tocou ali num botãozinho mais cedo do que devia. Henrique, tu olhaste para a telemetria, não vamos mostrar porque é uma telemetria que não nos vai trazer assim grande coisa. Toca ou não toca? Não toca. Ou seja, ele desativou, foi no limite dos limites, a seguir à linha do pit exit, digamos assim, e aí provavelmente foi o único erro de Max Verstappen, foi desativou o pit limiter um bocadinho depois e gerou toda aquela situação. A verdade é que a estrada, digamos assim, de Lando Norris acabou e Max estava confortável com a linha que tinha. E por isso é que brincaram a falar sobre um cortador de relva bastante caro, mas no final da corrida o próprio Lando Norris veio dizer o Max fez aquilo que tem de fazer e deixou também a entendido que também ele fez aquilo que tem de fazer. It's just very difficult to follow on a track like this. It's so high speed, not many overtaking opportunities. In fact, like no overtaking opportunities really. So it's just difficult. I think it's made worse because it was so cold today. Like you could just push easily on the tires and there was no degradation. Every lap you're going quicker. So it's just the conditions made it a bit more of a boring race. But I can't complain. I think we started second, finished second. We didn't have the pace to win. I mean, the mechanics did a very good pit stop. Much better than the other team, and we came out quite a long way behind, but still had a chance to try and go alongside Max. If there was a little bit more space, I think I could have stayed alongside, but it kind of narrows up, and he had the position, and he had the right to do what he did. So no complaints from my side. As declarações de Lando Norris. Já que estamos a falar de Norris da McLaren, vamos pôr um bocadinho de sal na ferida. A McLaren teve culpa, como disse o Christian Horner naquelas palavras que citei há pouco. A McLaren tem culpa de não ter vencido o Grande Prémio? Culpa não sei, responsabilidade sim. Mas isto é o jurista a responder. Não há culpa, não tem. A sanção já a tiveram. Ficaram em segundo e terceiro em vez de ficarem em primeiro, e com o carro mais rápido tem o Max Verstappen. É coima. É mais ou menos isso. Claro que tem. A ver, eles têm todos, obviamente, programas de simulação, e os programas de simulação parece-me que dizem todos a mesma coisa, porque eles acabam por seguir quase todos a mesma estratégia. O que torna, voltando a essa conversa, a corrida um bocadinho mais chata do que podia ter sido. Pelo menos por aí, até podiam ter acabado todos no mesmo sítio, mas andávamos ali a adivinhar esta estratégia A, a estratégia B, onde é que ela vai sair em pista, onde é que não vai. Não aconteceu, seguiram todos o mesmo.
A McLaren tem culpa, tem responsabilidade, porque não arrisca nada. Falos arrancar com os mesmos pneus, falos parar nas mesmas voltas. Também falávamos sobre isso antes de começar, porque é que o Piastri para naquela volta. A resposta que eles dão hoje é porque sentiam que ele estava a ser pressionado por trás e, portanto, quiseram tentar um undercut ao Verstappen, aproximando assim do Verstappen. O Piastri parou à volta 20 e logo a seguir o Lando e o Max pararam à E o volta Russell 21. tinha sido o primeiro dos da frente, A parar, os normais para a parar, todos. para o 19. Fazem aquele bluff desastrado. O próprio Warner diz: sim, ok, nós ouvimos, não acreditámos por um segundo, e portanto percebemos quando disseram Aí isso. a meio da pista, não Isso. foi... Sim. Percebemos quando ele disse isso, até porque sabíamos onde é que ele via, ele voltava à pista, se parasse naquela volta, e sabíamos que ia voltar no meio de trânsito, portanto isso nunca ia acontecer. Ou seja, eles têm que tirar umas lições boas de bluff com outras equipas, que ela não está a funcionar. Portanto, desse ponto de vista, e com tudo isso, com a falta de risco, com o conservadorismo no approach que tiveram à corrida, têm responsabilidade, sim, deixar o trabalho todo para os pilotos, e os pilotos, por aquilo que já aqui dissemos, não conseguiam fazer mais. Eu, desse ponto de vista, não responsabilizo os pilotos. Acho que eles fizeram o máximo que podiam. A equipa tinha que ter criado condições para lhes dar pelo menos um vislumbre de oportunidade. Parar mais cedo, mais tarde, para arrancar com pneus diferentes, fazer qualquer coisa que não fosse aquele conservadorismo de status quo de quem tem o carro mais rápido. Eu consigo perceber isso e, portanto, acho que vai ganhar o campeonato independentemente disso. É o que eles acharão neste momento. Não sei se vai acontecer assim, mas é. E, portanto, não arriscam como equipa que vai à frente. Eu acho que há equipas, e dissemos isso também, com isto calmo já João, acho que há equipas que teriam feito o contrário nesta situação. Eu também acho que sim. Eu não sei se o Cristiano Ronaldo tem totalmente razão quando diz o grande problema deles é terem dois pilotos a lutar pelo título. Está a fazer também o papel dele. Claro, eu preferia sempre ter dois pilotos a lutar pelo título. Agora, tem de saber gerir dois pilotos. Mas chega uma altura em que tens de saber fazer escolhas, que foi já Mais um do que erro que a isso. McLaren cometeu o ano passado. A verdade é que no passado, e os exemplos do passado servem muito para estas coisas, quando tens dois pilotos a lutar pelo título, normalmente tens o carro que ganha tudo e que não está sujeito a haver um Red Bull guiado pelo Max Verstappen a entrar na equação. E aí deixas correr calmamente e depois deixas ir o campeonato até ao final. E agir porque mantens o interesse no campeonato. Aqui, se calhar é cedo demais para se fazer uma opção, eu também concordo que é cedo demais, mas não podes ir pensando que vamos decidir isto lá mais para a frente. E neste caso, a pergunta é, porquê que param Piastri primeiro? Porquê que não é o Lando Norris a iniciar as paragens no campo da McLaren? Disseram que era a ameaça de Charles Leclerc. O Charles Leclerc Russell. e o Russell estavam 5 segundos atrás e não tinham ritmo, mesmo com os pneus médios, mesmo com alguma gestão dos pneus médios, não tinham ritmo, tinham o Red Bull e o McLaren. Já estavam no outro campo. Podem falar porque é que se parou à volta 20 e 21 e não se parou mais cedo. Porque aquilo que nós podemos ver é que quem partiu de duros mostrou imediatamente que os duros podiam funcionar. E se calhar a estratégia da McLaren, para ser diferente da estratégia da Red Bull, teria sido parar mais cedo para descartar os pneus médios e meter pneus duros. Ou então começar de macios e tentar no arranque passar imediatamente para a frente da corrida e depois fazer uma estratégia diferente. A verdade é que não fizeram isso. Fizeram copy-paste da estratégia da Red Bull com o erro, na minha opinião, de parar primeiro o Piastri porque havia a ameaça do Russell ter parado uma volta antes. Não consigo entender. Sinceramente, não consigo entender. E, portanto, ao fazerem isso, acabaram por comprometer a corrida dos dois pilotos. Dos dois pilotos, pelo menos podiam ter escolhido um. O Henrique já falou da situação, vamos deixar o Piastri passar. Eu acho que o Piastri não tinha passado o Max, porque o problema do carro do Lando Norris, que era à frente, ficar um bocadinho sem grande certeza na condução quando ficar se aproximava. Muito instável e sobretudo naquele primeiro setor. E não só no primeiro setor, porque eles também falavam disso, na travagem para o gancho, na spoon, que são curvas também elas importantes, e mais ainda na saída da chicane, tentando aproveitar o DRS, e não havia hipótese de aproveitar. Portanto, eu acho que não teria sido diferente. Tu falaste aí na travagem da chicane, onde precisamente o Max foi buscar a qualificação. Sim, sem dúvida nenhuma. Aí não há dúvida nenhuma. Grande parte. E é importante pensar que a corrida acabou por se decidir na qualificação. Mas também, a McLaren nada fez para construir a vitória. A McLaren acreditou que tinha o melhor carro e que isso seria suficiente. E Mas pode isso ser... Ou seja, é grande parte do papel da McLaren, é dizer, olha, tem aqui o carro, é parte do nosso trabalho, está aqui. Agora, temos que ver também, temos que dar responsabilidade aos pilotos de terem falhado na qualificação, porque em termos de setores, ambos estavam à frente do Max. Sem dúvida nenhuma. Porque em termos teóricos, Max fez a pole, mas em termos teóricos era o terceiro classificado. Portanto, primeiros responsáveis são Lando Norris e Oscar Piastri. Segundos responsáveis, aí sim, se calhar a McLaren. Obviamente, se calhar estou aqui a ser injusto, porque a pressão de fazer uma volta de qualificação é muito maior do que depois de toda a gestão e estratégia da corrida.
Agora, podiam ter feito algo diferente? Podiam, mas que implicações é que isso poderia ter no futuro do campeonato, de quem está a liderar o campeonato? E falámos em off. O que é que se ganha por estar a liderar o campeonato? Epá, não sei se há mais mediatismo, se fala mais, se não se fala mais, não sei, mas acho que é melhor estar a liderar do que não estar. E a McLaren poderia ter arriscado, eu volto a repetir. Ou seja, sábado para domingo, depois da qualificação, os estrategas da McLaren teriam que ter dito, meus senhores, se quisermos ganhar esta corrida, das duas uma, ou o Lando arranca bem e ganha logo a frente ao Verstappen, ou então não podemos sair com 2 pilotos com a mesma estratégia. A questão aqui é que a McLaren não quer sacrificar nenhum deles, do género. Então, Mas esse é um problema que a McLaren tem. São as Estas algemas. Aqui a questão é, tem 2 pilotos coladinhos ao Max. Ok, paramos Piastri antes, mas então temos de deixar Lando Norris muito mais depois para ver o que é que se consegue Assim no final com o melhor pneu. Assim sacrificaram os Exatamente. dois. Podiam escolher hoje um, amanhã outro, porque se têm de certeza que eles têm o carro tão competitivo, e de facto o McLaren, eles dizem que é o melhor carro, eles próprios assumem, dizem que não é um carro dominador, e de facto não é, mas eles assumem que têm o melhor carro. Então têm mesmo de ir corrida a corrida, fazendo a gestão das expectativas e a gestão da forma como vão olhar para o desenrolar da mesma. Por exemplo, eu pergunto ao piloto diretamente, o Oscar Piastri de pneus macios não podia, saindo do mesmo lado do Max, não podia ter feito um bom arranque e na curva número 1 tentar fazer uma trajetória mais por fora? Podia ter resultado, resultava de certeza absoluta, obviamente não temos resposta. Não, mas com uma vantagem, porque o Oscar fez uma pergunta, não o Piastri, fez uma pergunta nos cenários todos de sábado para domingo, e um dos fatores nesses cenários era a possibilidade de aparecer chuva, mas até aí o pneu macio é melhor, porque se estiver úmido, se estiver naquela tenho que aguentar uma volta em pista com a pista molhada, parece-me, mas isso pergunto-vos que percebem mais do que eu, o pneu macio dá uma vantagem em relação ao duro ou ao médio, portanto um dos carros tinha que ter arriscado uma coisa diferente. Uma temperatura de pista tão baixa é o pneu que mais depressa dos carros tinha experimentado uma coisa diferente. Verdade que tu, ao partir de macios, teoricamente vais parar mais cedo, teoricamente vais ficar numa posição menos confortável no pelotão. João, mas teoricamente há 15 dias também a corrida da China era para 3 paragens. Sim, porque de facto aqui a grande novidade desta corrida foi, tal como aconteceu na China, e mais até porque a temperatura mudou e tudo mudou, não é? Os pneus resistiram muito mais, tiveram muito mais durabilidade, tiveram muito menos problemas, quase que diríamos, depois de termos visto esta corrida, que a escolha certa teria sido C2, C3 e C4, e não C1, C2, C3. Mas isso dizemos agora, depois da corrida, não é? E a Pirelli tinha alguma desconfiança relativamente ao asfalto novo que nós falámos, que era o asfalto do primeiro setor. Não, ele começava de facto a seguir à chicane, toda a reta da meta tinha asfalto novo até ao final do primeiro setor. E a Pirelli não se sentiu confortável, de tal maneira que aumentou inclusivamente a pressão dos pneus atrás, que não é normal, diminuiu à frente, o que também não é normal, mas aumentou a pressão dos pneus para o início do Grande Prémio, não mexeu mais, mostrou-se confortável com essa pressão, ao contrário do que aconteceu na China. E depois tivemos a corrida que tivemos com os duros adorarem. Os duros tinham feito as 53 voltas sem qualquer problema. Portanto, e é esse lado que eu não consigo entender. As equipas tiveram pouca informação. Os 20 minutos antes, em vez dos 60 minutos do FP2, tiveram aqui algum tipo de consequência? Se calhar teriam tido menos. É que desta vez até usaram os pneus duros ao longo dos treinos livres. Portanto, tinham informação concreta, não era extrapolada, era concreta. Mas se calhar aí entra também a questão de termos tido uma certa temperatura na sexta e outra no sábado. Menos 10 graus, sem dúvida nenhuma. No domingo. Sem querer estar já a antever o Grande Prémio que aí vem, o Bahrein, mas querendo antever o Bahrein, Jeddah, Miami e outros tantos, vai ou não chegar ao momento, esta temporada, em que a McLaren vai ter de dizer, bom, é tudo muito bonito andarmos aqui com 2 papaias, mas vamos ter que escolher uma para o pequeno almoço. E vão ter que decidir a que piloto é que vão dar prioridade em termos de estratégia. Tu estás a dizer que não. Eu acho que a renovação de contrato ao Oscar Piastri recente não vai permitir isso. Mas isto, pronto, sou eu que acho. Por isso é que o Marco Webber a semana passada veio falar sobre o caso do Lawson e do Tsunoda, já para começar a ter um bocadinho de tempo de antena se precisar de falar. Talvez,
Não te sei responder. Mas sou eu com teorias um bocadinho... mas acho que Esteve muito presente, ao contrário do que tinha acontecido nos últimos grandes prémios. Mas tem razão para isso. Tem um piloto que... Venceu um grande prémio. Não é só. Eu acho que ele melhorou em muitos aspectos do ano passado para este ano. Sim. Está mais perto do Norris em qualificação, não tem falhado em corrida. Sim, teve um erro no Grande Prémio da Austrália, falamos dele aqui nesta mesa. Sem esse erro estava à frente do Campeonato do Mundo. Mesmo com os outros resultados. Sim. Portanto, ele tem razão para estar presente. O piloto dele está a fazer o que é esperado. Eu acho que a resposta à tua pergunta, desculpa meter-me assim a entrar a pé junto, sem cartão, foi sem intenção. Eu acho que essa resposta à tua pergunta vai depender só de uma pessoa, do Max Verstappen. Porque se ele continuar a fazer isto e continuar a estar perto dos McLaren, há um momento em que eles podem ter que optar ou um ou outro. Se eles ganharem distância para o terceiro classificado, fair game, é deixá-los correr, porque já se percebeu que essa é a política da McLaren. Voltamos à tal questão que eu dizia há pouco, não é, João? É dois carros dominadores, muito bem, não há problema nenhum. Um carro que é bom, melhor que os outros, mas não é dominador, cria um problema, sobretudo quando num dos carros que está mais perto, ou parece estar mais perto, há um indivíduo chamado Max Verstappen. E também há um Charles Leclerc na Ferrari, um Lewis Hamilton, um George Russell e um Kimi Antonelli. Mas estão um bocadinho lá para trás, não é? Os carros estão para lá para trás. Agora, há outra questão que tem a ver com as mudanças de regra a partir do Grande Prémio de Espanha. O que é que vai acontecer? Ninguém sabe. Já lá vamos. Vamos só ao Dr. Helmut Marko, até porque concedeu uma entrevista no final da a sério? E obviamente que é também pegando em algo que tu estavas a dizer, quando dizias os dois McLaren são, ou os McLaren são os carros mais rápidos deste pelotão e sabemos, mas no Red Bull temos que ter em conta que está lá um Max Verstappen. Porque Helmut Marko diz aquilo que já nós fomos dizendo ao longo do fim de semana, sobretudo de sábado depois da qualificação, que o Christian Horner disse, que o Gianpiero Lambiase disse, que o Fernando Alonso disse, é que Max Verstappen consegue mesmo extrair tudo, e só ele é capaz destas vitórias. Could anyone else other than Max Verstappen have won that race today in the Red Bull? No, it's just him. Unbelievable, 53 laps, absolute limit, no mistake. And also tactical, as soon as Norris is coming nearer or near the DRS zone, both 2 tenths. Unbelievable. A word on Yuki Tsunoda. How do you think he did in his first race in the Red Bull team? I mean, he lost out by qualifying. He made a mistake in turn 1, but in all the other sessions he was pretty near 2 to 3 tenths to Max, so that's what we are looking for. Declarações de Helmut Marko. Primeiro falou, obviamente, sobre Max Verstappen, depois lá falou sobre Yuki Tsunoda. Fim de semana de estreia do piloto japonês na Red Bull. Prometeu muito durante os treinos livres, mas depois o tal erro de que fala Marko na qualificação comprometeu o próprio Yuki. Sim, ele também diz que o Yuki até esse momento estava a manter exatamente, a atingir as metas que era estar 0.3, 0.2 do Max Verstappen, e que se fizer sempre isso, cumpre absolutamente o objetivo. Ele tem ali um pequeno erro, de facto. Mas diz isso, que é ficar a 2, 3 décimos do Max. Não, certo. Mas, quer dizer, cumpre. Vamos lá ver. E isso é extraordinário. Mas estamos à espera que ele vá bater o Max Verstappen? Não. Repara, eu só estou aqui a fazer a analogia para aquilo que estávamos a falar anteriormente, que é a McLaren tem 2 pilotos e se calhar só lá mais para a frente é que vai ter de escolher, ou então é let them race. Na Red Bull não. Na Red Bull é ponto assento. É Max e depois vem os outros. Não conseguem arranjar alguém do ritmo do Max. Eu aí estou de acordo com o João. O Christian Horner pode dizer o que quiser. Ele gostava de ter o problema da McLaren e ter 2 pilotos a lutar pela liderança do campeonato. Porque isso necessariamente dá-lhe mais... Vamos pensar de uma coisa muito estúpida que não tem nada a ver com carros. Dá-lhe mais espaço de televisão. Dá-lhe mais exposição dos carros na televisão. Então eles não despediram... Não trocaram pilotos porque precisam de um segundo carro que amealhe pontos para o título de construtores? Mas não viste ninguém, não os viste ir buscar um piloto que possa, em teoria, fazer frente ao Max Verstappen. Não. Eu só estou a complementar. Certo, é verdade. Não, é verdade. Ou seja, eles não foram buscar e tiveram a oportunidade para isso. O Carlos Sainz. Eu não estou a dizer que estes estão ao nível do Max Verstappen, mas que estão um bocadinho mais próximos, seguramente entram. Apesar do Carlos Sainz estar a fazer um início de campeonato que é o que é. Mas enfim, não foram buscar o George Russell, não foram buscar o Fernando Alonso, não foram buscar o Lewis Hamilton. Podiam ter pago tudo e mais alguma coisa para ir buscar o Lewis Hamilton. Não fizeram nada disso. Continuam à procura de um piloto que fica 2, 3 décimos do Max Verstappen, o que é ser muito rápido. E a situação que não perdoaram ao Sérgio Pérez, quando ele ficava a 2, 3 décimos.
Essa é que é Ele também não ficou só a 2, 3 décimos. Não, mas durante algum tempo ficava e até ficava Mas mais enquanto ficou, perto. desculpa lá, mas enquanto ficou, mantiveram. Mantiveram, mas... E renovaram. Ele tinha contrato para este Sim, ano. Atenção, sim, o Sérgio sim, Pérez sim, não verdade, está em verdade. casa porque o contrato tenha chegado ao fim. É porque ele deixou de estar a 2, 3 décimos. Aí eu acho que eles são coerentes. Estava a 2, 3 décimos, passou a estar 5, 6, acabou. Meu amigo, Mas estes boa estão sorte. piores. Não, aquilo que eu fiquei a pensar, confesso, ainda ali o Yuki Tsunoda, que era a pergunta do Oscar, é para não estar sempre a fugir. Hoje parece um político em resposta, sempre a andar à volta. Não. Ainda o Yuki Tsunoda, sim, fez um bom fim de semana, não acho que tenha sido um mau fim de semana. Aquilo que diz que é o erro é na volta de aquecimento dos pneus, na volta de preparação da volta de qualificação, ele não a faz bem, o que eu acho que é perfeitamente admissível. Tem um erro também na curva 2. Mas tem um erro na curva 2 porque não preparou bem os pneus na volta anterior. É o que eles Mas dizem. o Russell também fez o mesmo. Portanto... Certo, portanto é desculpável. Acho que aquilo que eu fiquei a pensar é se não tem trocado, porque repara, o Adjar ficou em 8º lugar. Se ele não tem trocado pilotos, em que lugar é que tinha ficado o Tsunoda no Racing Bull? Essa foi a minha questão quando saí daqui do pé de vocês. E fiquei a pensar, os Racing Bulls tinham feito provavelmente os 2 carros nos pontos. Sim, não lhes vale tanto como ter o Max Verstappen a ganhar a corrida e um segundo Red Bull que com o tempo há de lá chegar. Mas eles podiam ter tido os Racing Bulls os 2 nos pontos. Eu não tenho dúvida que se o Adjar faz 8º, o Tsunoda teria feito qualquer coisa parecida. Eu tenho uma dúvida relativamente à corrida de Tsunoda. Foi notório que ele na sexta-feira foi por outro caminho, não foi pelo caminho das afinações do Max, ele próprio disse. No sábado, na qualificação, pelos vistos, foi no caminho das afinações do Max, sentiu que aquilo que o Max tinha encontrado, ou que a estrutura que está a rodear o Max tinha encontrado até na simulação em Milton Keynes, após os treinos livres de sexta-feira, era melhor do que aquilo que ele tinha encontrado. Na corrida, será que ele beneficiou disso ou isso voltou a colocar problemas? Essa é a parte que eu tenho dúvidas relativamente ao fim de semana do Tsunoda. Porque quando ele esteve mais confortável no carro, foi quando teve as suas afinações. Mas eram treinos livres, portanto é difícil de Deixa-me só ir aqui as afinações do Tsunoda, porque eu analisei a volta de qualificação do Q2, porque foi onde Tsunoda ficou. Pode ter ido nas afinações de que é o chassi, mas em termos de downforce, ele ia mais carregado que Max Verstappen. E quando digo mais carregado, ia bem mais carregado, porque em termos de retas ele perdia no somatório de todas as zonas a fundo, perdia à volta de 5, 6 décimos, e eu acredito que fosse talvez para ganhar naquele primeiro setor, mas também para estar mais confortável pela dificuldade que é conduzir este Red Bull. Portanto, não terá ido a 100% ao encontro daquilo que foi Max Verstappen e se calhar cometeu este erro. Na sexta-feira não tinha essa asa tão carregada. Essa é que é a minha dúvida. Ou seja, pode ter cometido esse erro. Vou atrás do Max porque ele estava rápido. E para sábado a coisa complicou ali. Ele devia ter mantido aquilo que disse na primeira sessão de treino livres, que eu lembro perfeitamente. Não nos vamos buscar nos outros, vamos fazer o nosso trabalho. Vamos fazer o nosso trabalho. Exatamente. E foi precisamente na sexta-feira que ele se começou a aproximar do Max Verstappen. Ficou uma décima no primeiro treino. Teve uma décima. Portanto, exatamente. Para esta análise também àquilo que se passou em pista e com Max e também com Yuki Tsunoda, recorrer só à hashtag da Zona F1. Não usamos hashtag só durante as transmissões. Sintam-se livres para colocarem perguntas também para nós. Às vezes as vossas perguntas são tremendamente importantes para nós também abrirmos aqui o painel da análise. O João Silva escreveu, por exemplo, pelo terceiro grande prémio é só Max que pontua pela Red Bull, trocam-se os pilotos, mas a história mantém-se e assim fica difícil para o campeonato de construtores, e isto foi claramente uma resposta também àquilo que disse o Christian Horner para justificar a troca do Lawson, ou do Tsunoda pelo Lawson. O Bruno Paiva escreve que foi uma qualificação épica e uma corrida a Ayrton Senna de campeão em título. São duas das opiniões dos nossos ouvintes, espectadores, que habitualmente nos seguem, por isso sintam-se livres para partilhar através da hashtag da Zona F1. Tsunoda vai agora para o Bahrein, e sem querer entrar aqui muito na antevisão do Bahrein, porque quinta-feira temos da Zona F1 para antever esse grande prémio, o quarto da temporada, mas poderá ser teoricamente uma pista que lhe seja mais favorável, porque ele também... Ele aqui toca no ponto de ter tido o apoio do público, mas também a pressão. Mas será que no Bahrein poderá ser uma pista em que, não tendo esta pressão, possa responder melhor ao volante do Red Bull? Sabes que eu não achei que fosse o grande prémio ideal para ele ter entrado no Red Bull, exatamente por isso, por essa pressão dentro e fora da pista. E pelo trabalho que um piloto japonês tem de ter com os fãs e com os comprometimentos com os patrocinadores, etc., com a Honda, neste caso, sobretudo, ao longo do fim de semana. Penso que no Bahrein teria sido uma troca mais razoável e talvez mais calma
para o Tsunoda. Mas são 3 grandes prémios de seguida. Eu sei, Agora, a Red e Bull eles teve isso quiseram em conta. exatamente começar logo no primeiro desses Não foi 3. tanto o fator Japão. Acho que o Tsunoda no Japão tem de mostrar aquilo que mostrou no FP1 e no FP2. No Bahrein? No Bahrein vai ter que Mostrou mostrar no isso. Japão. Sim, que mostrou no Japão. No FP1 e no FP2. E tem de ter mais, digamos, mais paciência com ele próprio. Eu achei que ele a partir de sábado teve menos paciência com ele próprio e se calhar pela pressão e se calhar por ter sentido na sexta-feira que estava mais perto. E acreditar no trabalho que desempenhou Exatamente, na sexta-feira. Não fez aquilo que tu É confiar referias. naquilo que está a fazer. Foi o próprio a dizer. Vamos Sim, focar-nos em nós e depois então Ele vinha a dizer isso desde que foi confirmado como piloto da Red Bull. da Red Bull e até, dizia ele, seguindo os conselhos do Pierre Gasly. Mas houve também uma coisa que ele disse quando foi confirmado como piloto da Red Bull. Tragam pressão para cima. E ele toca nisso, da pressão, nesse ponto da pressão, à DAZN. You know, it's tough, you know, didn't able to get the result I wanted. At least I wanted to finish in the points. So yeah, and I was feeling a lot the support from the crowds every laps already throughout the week. So yeah, I pushed maximum, but it didn't happen to score points. Just the qualifying, I just have to do better. But yeah, I think at least I learned a lot of things from the car. And I feel like I have a good confidence into the next race. Declarações de Yuki Tsunoda no final da corrida é de resto um resumo daquilo que nós estávamos a dizer, que é sentiu a pressão do público, mas sentiu também o apoio, que depois se traduz em pressão, mas também a falar de que até foi um fim de semana, tirando a qualificação, até foi positivo. Claro que depois na corrida não conseguiu entrar nos pontos, o que dificulta muito a tarefa da Red Bull. Quem conseguiu entrar nos pontos e manter-se nos pontos? Os 2 Ferrari e os 2 Mercedes. Já vamos à corrida de Kimi Antonelli. Se calhar vamos ao rádio de Kimi Antonelli quando dizia a Pete Bonington: I'm giving everything. I'm giving everything, mate. Good lads. It was a good race, I'm not gonna lie. First part of medium I struggled a little bit, but then when I went in free air, the pace improved quite a lot, and then I was able to extend. And obviously, once I went on the hard, was just quali laps every lap, and it was nice because I was feeling good with the car and feeling good, with the pushing. I was able to push, so definitely it's a good boost of confidence ahead of next few weekends. Kimi Antonelli fecha em sexto, os 2 Mercedes dividem os 2 Ferrari, com Leclerc a fechar em quarto, George Russell a fechar em quinto e Lewis Hamilton a fechar em sétimo lugar. O que há a dizer sobre a corrida de Ferrari e de Mercedes? E vamos começar por Kimi Antonelli. Deu mesmo tudo aquilo que tinha para dar? Foi um corridaço do miúdo? Eu acho que deu tudo, especialmente com os pneus duros. O último stint dele, último, vá o que preferirem, foi extraordinário, mas não quero ir se calhar pela velocidade dele, mas pela curva de crescimento que ele está a ter para já dentro da Mercedes e na Fórmula 1, na carreira na Fórmula 1. Acho que cada vez está mais confortável, e acho que para já nesta corrida foi uma ameaça ao George Russell. George Russell vai começar a sentir a pressão, se calhar já começou, daí o lugar em que partiu, mas também sou eu aqui a especular um bocadinho. Mas acho que é tirar o chapéu àquele ritmo final de corrida e desde já tem um recorde, não é? É o piloto dois recordes. 2 recordes. O mais novo a liderar e o mais novo com a volta mais rápida. Portanto, acho ele que fica a 1.3 de George Russell. Sim, e começou o stint dele, ok. Pneus duros também, igual como o George Russell, mas com menos 10 voltas. O Russell parou 12 voltas. O Russell parou à volta 19. O Kimi parou à volta 31. E depois é cerca de 2 décimos por volta, média. 2 décimos por volta mais rápido do que o George Russell. E houve algo que nós... sim. A média são 3. Média 2, 3. E houve algo que depois nós falámos, creio que em off, que foi mais umas voltinhas e se calhar o Kimi poderia ter ido buscar o George. Se calhar.
Sim, claro, uma coisa é chegar, outra coisa é passar. Sabemos isso mais a mais nesta pista. Passámos aqui há uns minutos largos a dizer que nesta pista ultrapassar é francamente difícil. Sim, mas isso vai ao encontro do que o Henrique está a dizer. Aquilo que me espanta no Antonelli não é só no Antonelli, mas é de facto essa idade adulta que ele parece ter para um tipo que é altamente fogoso, tem 18 anos, quer dizer, ele faz-me, não é verdade, mas faz com que eu diga às minhas filhas que alguma coisa falhou na educação que lhes dei, porque têm 18 anos e não chegaram a piloto de Fórmula 1, eu queria. Mas quer dizer, tem 18 anos, isto é uma piada para dizer que tem 18 anos e tinha tudo para ser... É que ele faz tudo isso sem se estampar, isso é que me espanta. É uma pista muito difícil, é uma pista de piloto, é verdade, onde o talento vem ao de cima, mas onde é muito fácil, vimos isso, quer neste fim de semana, quer ao longo dos anos, é muito fácil este dar tudo, acabar na gravilha, num muro, num rail, em qualquer sítio. Com um peão, com uma saída de pista, não falha desse ponto de vista. Tem uma ligeira saída em frente, queima ali uma travagem, mas de resto foi um relógio. E progrediu muito depressa ao longo de todo o fim de semana, como o Henrique diz. Ele próprio admite, eu estava perdido nos treinos livres. E essa falha de travagem surge imediatamente após ele dizer ao Pete Bonington, I'm giving everything, mate. Certo. Pode ter momentaneamente distraído-se ali. É possível. E ele falha a abordagem à chicane. Eu acho piada também ao facto de ele admitir que estava perdido nos treinos livres e que não sabia para que lado estava a ir. E que teve que confiar naquilo que o Bonington lhe disse, que a equipa lhe disse, que o Valtteri Bottas lhe disse. Ele elogiou o Valtteri Bottas pelos conselhos que lhe dá. Mas não é só o que lhe dizem, é ele perceber isso, apreender isso, traduzir isso depois no carro e na forma como conduz. E isso é notável, de facto. A inteligência. Eu acho que aquilo que o Kimi Antonelli tem, não diferente dos demais, mas que tem de certeza absoluta, é essa inteligência de piloto. E ele conseguiu perceber que na sexta-feira não estava aí no caminho certo, que estava... se calhar a pressionar-se em demasia a ele próprio, soube ouvir, soube olhar para os dados da telemetria, soube melhorar em todos os aspectos, chegou à qualificação e fez melhor do que tinha feito até agora nos 2 últimos grandes prémios, pontua nos 3 primeiros grandes prémios, faz uma excelente corrida, andou muito bem de pneus médios, soube levar os médios até mais longe, mostrando que também os médios, tal como os duros, tinham muita durabilidade e que se calhar os pilotos podiam ter andado mais depressa ali estar nas primeiras 7, 8 voltas da corrida. Ele conseguiu manter o ritmo. Não sabemos se aquilo que ele fez em termos de estratégia e levar os médios mais longe teria servido, por exemplo, aos homens da McLaren ou ao Max Verstappen na perspectiva do posicionamento no pelotão e na forma como, na hora da paragem, eles teriam caído no pelotão. Mas a verdade é que o Kimi, mesmo quando esteve à frente da corrida, e essa é a outra parte, é um miúdo de 18 anos que está pela primeira vez na liderança do Grande Prémio. Sabe que em teoria não vai ganhar o Grande Prémio. E eles estavam à espera de um safety car. Exatamente, isso. Mas sabe que se sair um safety car ou um virtual safety car, ele tem todas as hipóteses de ganhar um Grande Prémio. E mesmo nessa altura manteve a concentração total, manteve o ritmo sempre muito certo, com pneus que já não estavam propriamente no ponto certo naquela altura. Isso é tudo um sinal mais para o Kimi Antonelli. E se havia dúvidas sobre aquilo que vale o Kimi Antonelli, acho que o primeiro Grande Prémio nos deixou algumas, apesar da recuperação na corrida. O segundo Grande Prémio esbateu algumas dessas dúvidas. O terceiro Grande Prémio acho que esbateu de todas essas dúvidas. Mas olha que eu acho ainda que não ganhou, ainda não tem nenhum pódio, mas lá chegará. Mas olha que eu acho que no primeiro Grande Prémio, se houve coisa que também nos impressionou no Kimi Antonelli, além da recuperação na corrida, são as ultrapassagens que o Antonelli faz na corrida, sobretudo numa condição de pista como a que tivemos em Alberto Park. E isso acho que demonstrou que Kimi é feito de aço. Falavas de inteligência dele e sem tirar qualquer valor, porque acho que está a fazer um trajeto espetacular, mas também ajuda, se calhar, o conforto que a Mercedes e Toto Wolff lhe dá, da confiança que está tranquilo, nós não somos a Red Bull, e passado 2 corridas não te vais embora. E o Bono. Sim, e o Bono, claro. Faz parte, é aqui. É a voz da experiência. Estamos a falar do indivíduo que trabalhou com 3 campeões do mundo e 3 campeões do mundo que têm tudo diferente uns dos outros. O Jason Button e o Michael Schumacher não têm muito a ver com o Lewis Hamilton e podemos baralhar todas as equações no meio disto tudo. Trabalhou com 3 campeões do mundo, 2 deles são só hepta. Sim, portanto é de facto um conforto também para o miúdo Kimi Antonelli. Mas depois, como o Henrique diz, o parafuso está atrás do volante e por muito que lhe digam, por muito que ele tenha de ensinamento e de informação, ele depois tem de fazer a diferença. Eu acho que neste Grande Prémio, sobretudo na fase em que ele esteve na liderança, eu gostei de o ver na liderança da corrida, calmo, tranquilo, sabendo que em condição normal não ia ganhar, mas que podia sair a sorte grande. E de certeza absoluta que lá
atrás, algures, ele pensou nisso. Vai-me sair a sorte grande e vou ganhar este grande Falta prémio. os focos de incêndio que tivemos Exato. na sexta e no sábado sexta para e no sábado, apimentar um bocadinho. Não falámos foi dos outros 3 pilotos. E Pois não. 3 pilotos. Um que fez pela primeira vez uma qualificação ao nível daquilo que ele próprio está à espera e que foi elogiado pela companheira de equipa. Um tal, o que elogiou é um tal Sir Lewis Hamilton, e o que fez uma boa qualificação foi Charles Leclerc e acabou finalmente num lugar um bocadinho melhor do que tinha acabado as outras corridas. E um George Russell, enfim, o Henrique falou dele brevemente, como tendo ficado algo impressionado, desiludido, falhou a qualificação, isso condicionou a corrida. E não falámos do Lewis Hamilton, heptacampeão do mundo, que estava, como o João dizia há bocadinho em off, estava um bocadinho zangado com ele próprio e tem razão para isso. Enfim, ele disse que queria o 8º na Ferrari, não era o 8º lugar do campeonato que ele ocupa neste momento. Não, e sobretudo ele vem dizer que sabe o que é que o carro tem em falta e que eles vão trabalhar. Não disse, percebemos todos, eles próprios admitiram que levantaram o carro e que isso tornou o carro menos competitivo em Suzuka. Percebemos isso, porque estavam com medo que lhes sucedesse o mesmo que sucedeu em Xangai, ou seja, que a placa, que o patim ganhasse desgaste. Agora, verdade que neste grande prémio, nunca, nem na qualificação nem na corrida, Lewis Hamilton andou ao nível do Charles Leclerc. Mas para uma equipa que vinha com enorme expectativa, que teve um final de temporada como a Ferrari teve em 2024, chegar ao terceiro grande prémio e não ter nenhum pódio, a não ser na corrida de sprint, que até é uma vitória, eu acho que as campainhas começam a sonar ali a tocar em Maranello, e o próprio Fred Vasseur já disse que estão aquém daquilo que eles esperam. E por isso mesmo, tudo indica, vai surgir lá o novo fundo e algumas evoluções para o Bahrein. Evoluções essas que foram, digamos que, postas em prática depois dos testes de pré-temporada, onde eles descobriram logo que faltava qualquer coisa no SF25. E neste videocast, podcast, só falta mesmo qualquer coisa, que é em 30 segundinhos, Henrique. Adjar volta a fechar nos pontos, superior a Liam Lawson. Alex Albon volta a fechar nos pontos, superior a Carlos Sainz. E Alex Albon, sim, superior a Carlos Sainz. E o Ollie Behrman, que volta a fechar nos pontos, também superior ao Esteban Ocon, mas o Ocon vem de um 5º lugar no Grande Prémio da China. O que dizer? Em 30 segundos, Albon a ser Albon, acho que está no nível que mostrou estar. E depois, ainda pegando Antonelli, para depois fazer o reparo, que são 3 rookies, Antonelli, Behrman e Adjar. Acho que estão estes 3, agora mais em Adjar e Behrman, a fazer um início de temporada espetacular. Behrman a bater Ocon, que não é fácil. O Adjar, pronto, já tem mais instabilidade no segundo lugar, ou no primeiro, não sei, na verdade, da Racing Bull. É ele agora o líder? Não interessa. Em termos de pontos, é. Sim. Em termos de pontos, sim. Eu acho que está a fazer um trabalho fantástico. E está a mim a surpreender muito, porque não segui a 100% o trajeto dele na Fórmula 2, mas fui seguindo algumas corridas, e não é o mesmo piloto. É um piloto muito mais maduro, se calhar sem tanta pressão pelo que se passa ao lado dele, na garagem ao lado, e vai fazendo o trabalho dele. Com algumas dificuldades, vimos o problema dos cintos, mas acho que vai superando cada vez mais, e foi o melhor dos outros. Acho que mais não podia. É o tal equilíbrio de não haver também um terceiro plantel e do segundo plantel estar bem equilibrado, e aquele primeiro plantel também estar equilibrado. Já que falaste de Fórmula 2, no Bahrein temos Fórmula 2, temos Fórmula 3 e obviamente temos também a Fórmula 1. Nós estamos de regresso na quinta-feira, às 9 da noite, para lançar o Grande Prémio do Bahrein, sexta, sábado e domingo, o segundo de 3 consecutivos. Vamos agora viajar para o Médio Oriente, primeiro Bahrein, depois o Reino da Arábia Saudita em Jeddah. João Amaral, Henrique Chaves, João Carlos Costa, obrigado por esta análise ao Grande Prémio do Japão, que teve como vencedor Max Verstappen. Um abraço e até a próxima.